disse que não, que as condições fáticas, agressivas, isonomia, igualdade, era a mesma, não tem sentido. Eu entrar na mesma câmara frigorífica e só porque a minha relação de trabalho formalmente é uma e a de formalmente é outra, que eu vou ser menos. Fala pro frio que o frio não me agride tanto porque eu sou seletista. Não existe isso. Então as condições fáticas é que determinam mais do que a questão formal. Embora, em geral, no serviço público isso não seja contratado diretamente, mas venha de lei, a própria lei pode conspirar contra a realidade. Então, eu acho que tem que haver primazia da realidade, sim, também nas condições do serviço público. Esses dois exemplos são exemplos claros. Próximo é a Cris. Só uma observação: a última greve do metrô, eles tentaram fazer algo diferente. Foi o seguinte: eles colocaram, nós não queremos fazer uma greve diferente, a gente vai abrir a catraca do metrô. Né? Por quê? Porque a gente vai manter o nosso posto de trabalho e não queremos prejudicar a população. Mas faltou o governo ter um chilique lá, né? Nossa, mas por quê? Então, e negociou, né? E aí, em frente a isso, impediu totalmente, colocando que tinha que trabalhar 100% de efetivo e tal, um monte de absurdos jurídicos, inclusive. Aí, no mesmo dia, se resolveu o problema dos trabalhadores do metrô. Oi, bom dia a todos. Eu sou a Cristiane, faço parte da CIS, faço parte do sindicato. A CIS é a comissão interna de supervisão do plano de carreira dos funcionários, dos servidores dos PAs aqui no PPC e de todos os servidores federais. E faço parte também do GT das 30 horas, né, o GT que a reitoria instituiu, e a minha dúvida surgiu durante os trabalhos do GT. Que a gente tem aqui grandes áreas e as subdivisões dessas grandes áreas. Por exemplo, a pró-reitoria de graduação se divide em 5 ou 6 pequenas áreas e a gente não sabe se a gente trabalha com a grande área. A grande área, é fato, ela faz atendimento ao público. Ou com as pequenas áreas, onde alguns servidores fazem atendimento público, outros não fazem. Eu queria saber se é possível trabalhar com a grande área, ao invés de ficar subdividindo. Porque, além de ser administrativamente mais eficiente, mais rápido, e o estudo vai ficar mais complexo se a gente trabalhar com a grande área. Eu acho um pouco daquilo que eu tinha falado, eu acho que cabe para isso, mas na perspectiva do dia a dia, né? Eu acho que o grande problema eu vou colocar direito do trabalho em geral, embora saiba que o direito administrativo em geral tem uma lógica, o direito do trabalho tem outra, mas a questão do trabalho em si, juridicamente, essa ideia de atividade meio e atividade fim. Isso não é um problema só do serviço público, isso é um problema muito grave, inclusive, no setor privado. Né? A terceirização, por exemplo, ela é terrível, né? E terrível para o setor público. Eu cheguei aqui hoje e a respeito de uma universidade grande, eu vou pensando as coisas, bobagem, o dia a dia é uma coletânea de situações que, se você aproveitar, você usa até numa palestra, né? Eu cheguei aqui e assim, o sindicato maravilhoso, né? Fez toda uma estrutura, mas isso aqui é grande, está com construção para tudo quanto é lado, né? Então o motorista me entregou para uma terceirizada. Aí eu falei assim, meu Deus, agora eu vou cair num lugar, vazio jurídico, no mundo, assim, vou cair num vácuo. Eu imaginei, né? E assim, embora ela tenha sido prestativa, para a universidade pública, ela não sabe o quanto ela perde quando ela, ao invés de ter o seu representante, que leve o professor, que traga o professor, porque isso tudo é prestígio para a universidade. Eu vou contar amanhã, né, vou falar da grande iniciativa de vocês, imagina a dificuldade de arranjar um transporte para mim e tudo mais, né? Mas eu vou falar para amanhã que, ao invés da universidade ter uma estrutura específica para esse tipo de atendimento, ela não fez. Então, assim, a universidade está trazendo para si uma série de problemas. Isso tem muito a ver com essa coisa de entender que existem muitas atividades meio, não sei como que é o plural disso, mas essas atividades aí intermediárias. Eu pessoalmente acho que vocês devem trabalhar com atividade fim maior,
e fazer essa concatenação a partir da atividade de fim maior. Por quê? Porque vocês preservam mais esse conceito legal de que não é o setor que deve ser considerado, a sub-área que deve ser considerada, mas a atividade fim do setor. Percebeu? Eu acho que racionalmente isso preserva mais o espírito da lei. Tá? Pessoal, está aberto as inscrições mais alguém? Sei lá. Bom, meu nome é Edson, sou da CGSA, da Corretoria de Administração. Talvez minha dúvida não seja nem jurídica, acho que mais operacional. A gente está bem no início, vai começar a conversar sobre isso. E eu queria saber se, dentre esses modelos que vocês têm, das universidades que vem dando certo nessa flexibilização, o setor de licitações, contratos, se são modelos bem sucedidos, se vem funcionando nesses setores aí. No geral, a gente trabalha com fornecedor e licitantes, né, dentro do horário comercial, e pelo que eu entendi, a gente tem que ter as 12 horas. Para implementar, tem que ter as 12 público. Exatamente, sei lá, das 7 às 19 horas e tal. Então eu queria saber se dentro desses modelos que vocês têm verificado, se tem um modelo que vem dando certo. E se dentro desses modelos, no geral, há o revezamento ou não, define-se o turno que cada um vai trabalhar e ok, se não vira zona, não sei. Sobre o revezamento, eu posso falar direto. Não tem revezamento. Um dos artifícios da lei é que vai ter que fixar no mural de entrada do setor o horário de trabalho de cada um. Tá? Então pode ter turnos, pode ter um horário específico de trabalho, até porque eles têm horário de trabalho de sábado, mas tem que estar fixado aquele horário e é uma prerrogativa legal que ele esteja do lado de fora da porta e qualquer usuário do serviço seja lá e verifique, o Edson deve estar aqui, não está. Tá? Então isso é uma das coisas que está na lei, no decreto. Né? Sobre os trabalhos, se esses setores cabem ou não, a gente pegou alguns exemplos, eu sei só de alguns. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, eles têm horário reduzido. E o artifício que foi utilizado é todos os trabalhos que fazem trabalho de processos, trabalho técnico intelectual. Foi considerado a redução de jornada. Aí nas universidades não há uma regra. Um dos nossos problemas a gente tem fica um puxa-empurra nas sessões eleitorais. Eleição para reitor. Tem uma regra, mas cada um faz do jeito, depende da correlação de força interna. 30 horas está do mesmo jeito. Então tem universidades, a gente teve, conversando quando a gente teve aula lá na plenária nacional da FASUBRA, Pelotas, só a reitoria faz 30 horas. São os funcionários da reitoria e setores ligados. Os outros não. É um bônus por você estar lá junto. Outros setores, o hospital. Hospitais, setores que têm uma demanda maior, todos fazem há 20 anos já 30 horas. Tem setores que o protocolo toda a justificativa, o argumento é que o protocolo tem que ser 30 horas, porque a partir dele funciona assim vai. Então não há uma regra. Cada universidade pactuou pela correlação de forças de uma forma de funcionamento. Algumas muito amplas, outras muito restritas. O que a gente tem que estar tentando trabalhar para o sindicato é o quê? É adaptar os setores à lei. Foi, por exemplo, o que o Jorge fez lá na PPG. Foi um bom exemplo. Na matrícula dos alunos da pós-graduação, o nosso colega diretor do sindicato também, ele fez um questionário à comunidade, perguntando, o horário de funcionamento hoje é esse. Você já veio procurar esse atendimento fora desse horário? Ah, já. Se abrisse à noite a secretaria, seria bom? Seria. Tal. Então, tá bom, esse dado, hoje a gente pode argumentar e dizer, a ProPG tem uma demanda de trabalho noturno. Só que para atender esse trabalho noturno, aí se encaixou na lei. Hoje não se encaixa, ele trabalha das 8 às 5, sei lá, horário normal, né? É o horário padrão.
Agora não, existe uma pressão para que se mude o horário. Se mudar o horário, está no quesito legal e a gente tem a pressão para 30 horas. Então tem vários setores que têm já a necessidade do serviço de alteração de horário. Várias secretarias, vários setores, outros não. Então vai a gente conseguir ir avançando nisso. Né? Agora quer fazer uma colocação? Estou toda atrapalhada. Bem rápido, assim, muito interessante a parte administrativa, porque tem muito. No começo, quando eu comecei a estudar, eu falei, não, acho que administrativo não se enquadra e tal. E ao longo do tempo fui descobrindo muita coisa, sabe? Por exemplo, o que aqui na UFPC a gente chama de malote, na verdade, é protocolo. São serviços de protocolo. E o que o serviço de malote faz, né, os setores também fazem, que é encaminhar a documentação, receber. Aí eu fui atrás, será que existe algum conceito normativo legal, o que é protocolo? Aí eu consegui descobrir. Olha, entende-se por protocolo o conjunto de operações visando ao controle dos documentos que ainda tramitam no órgão, de modo a assegurar a imediata localização e recuperação, garantindo assim o acesso à informação. E aí, olha só, quais são as fases do serviço protocolo? Tem recebimento de documento, registro, autuação, classificação documental, expedição de distribuição, controle e movimentação. Essa é uma definição da arquivística, da arquivologia, aliás, né? É uma diferença. Porém, há uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E no serviço público a gente tem partido do técnico, do conceito legal. Então, baseado nisso, eu fiquei investigando. E aí descubro uma portaria da AGU, que lá, em âmbito dos serviços de protocolo, para que a tramitação da documentação flua da forma mais rápida possível, no setor de serviços de protocolo foi aplicado essa jornada de turnos ininterruptos. Eu acho que eles têm 2 ou 3 turnos lá, funcionando mais de 12 horas, enfim. Isso é uma coisa que pode ajudar muito os setores administrativos, secretarias, também secretarias dos centros, secretarias nas promotorias, né? E outra coisa muito importante que aí... Leonardo, só um pouquinho. Esse é um exemplo bom de que, por exemplo, se você tivesse um funcionário que recebe, então ele está diretamente atendendo ao público, ele recebe. O outro que está lá só arquivando não sei o que lá e tudo mais, ou fazendo classificação, ele estaria incluído nessa situação, porque na verdade, na cadeia do que é o conceito, ele está ligado ao atendimento ao público. Então esse é um exemplo muito bom. Você não está vendo ele fazer o atendimento ao público, mas sem ele, o atendimento ao público não se realiza na sua completude. Esse é um exemplo muito bom. Por isso é muito bom pegar os conceitos existentes das funções, e aí pegar a principal e fazer essa cadeia toda para ter o que você está pensando. E é isso, o professor explicou aí, conseguiu resumir o que eu queria falar. Aprendeu, não sou bom orador. Aí tem outra coisa bem rápida que pode ajudar muito vocês, eu tenho todo o material. O TCU fez vários pareceres aí. É o princípio da especialização do corpo técnico. Isso tem forte no TCU, eles levam a sério isso. E fazem monografias. Aí lá eles têm redução de 1 até 2 horas diárias para cursar pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, fazer estágio de graduação. Por exemplo, eu sofro uma dificuldade muito grande. Eu estou terminando a graduação e também faço estágio sem remuneração. E eu tenho alguma dificuldade de conciliar as duas coisas. Tá? A sorte é que meu chefe me ajuda bastante, meu chefe. Então, mas é uma dificuldade. Por quê? Porque isso, a falta do estágio vai me fazer falta mais à frente. Né? Então, o estágio
é necessário em algumas áreas de direito, administração, precisa mesmo da parte prática, né, desenvolvimento. Então, lá no TCU eles também têm para estágio de graduação. E é isso, eu posso, e estou investigando, eu sou a favor dos administrativos também, para todos da universidade. É isso, gente, obrigado. Agora é a Eli e por último a Lídia. A Elaine, cadê? A Elaine, depois. Caminhar para o encerramento. Bom, eu queria perguntar mais sobre a questão da autonomia universitária. Eu sou Eli, assistente social. No começo, foi no ano passado, nós entramos com um recurso aqui na universidade, na reitoria, pleiteando as 30 horas em função da lei, né, 12.017, já de 2010, que a universidade recuou com relação às nossas 30 horas. Então, quando a gente entrou com esse recurso, a gente imaginou que a universidade teria autonomia para estar julgando. E qual foi a nossa surpresa, que na decisão do Consune, era de que a universidade não podia, né, ter uma definição sobre essa questão e remeteu tudo isso para o Ministério do Planejamento. Tá? Então, assim, e face o movimento das 30 horas, onde, assim, eu acho contraditório, uma vez que assim, a universidade teria autonomia para delegar, para definir as 30 horas para toda a universidade, como é que ela alegou de que, no caso específico dos assistentes sociais que tinham uma lei já dando garantias, a universidade recuasse dessa forma, se isso realmente foi legal? Não tem muito sentido você colocar coisa para o planejamento, assim, não tem muito sentido mesmo, assim, porque numa perspectiva de organização interna da universidade, ela obviamente tem que gestar os seus recursos. O que ocorre é o seguinte, a autonomia, ela não é uma autonomia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes fala em autonomia da universidade e acha que tudo se resolve com autonomia. A universidade tudo pode, como se ela fosse uma ilha em que, fora do mundo, e que ela, como uma ilha fora do mundo, pode fazer de tudo o que vem na cabeça. Não é isso, não existe isso. A universidade ela não está fora de um contexto de sociedade, de uma república e assim por diante. Então, assim, ela não é um sobre-princípio, assim, como coisa que a universidade pudesse tudo. A universidade não pode tudo, a universidade, pelo contrário, como tem regulamentos, tem normas, assim, tem leis de diretrizes e assim por diante, ela tem muito mais vinculação do que se imagina no Estado de Direito. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, então, por exemplo, as pessoas falam assim, não vamos cotas sociais, cotas raciais, a universidade tem autonomia. Opa, pera lá. Ela tem autonomia, sim, mas ela tem uma autonomia que é limitada por interesse público. Então ela não pode sair fazendo as coisas só porque vem da cabeça. A mesma coisa, se existe uma lei que dá uma determinada vantagem a uma determinada categoria, o que pode existir é uma interpretação do conteúdo daquela lei. Então, naquela interpretação, por exemplo, está escrito empregado. Ela pode dizer que só os empregados. Então ela está fazendo uma leitura de legalidade estrita. Então ela está fazendo uma leitura e nessa leitura ela fala assim, então os meus seletistas, se eu contrato com o CLT, têm direito, mas os outros que não são seletistas não têm direito. Ela está fazendo uma leitura de lei, percebeu? Então, assim, na verdade, essa coisa da autonomia tem que ser lida com essas cautelas. Eu acho ruim que a universidade também abra mão completamente da sua autonomia e numa questão que é de interpretação de lei, jogue para um ministério externo a ela. Eu não acho isso muito razoável, porque eu acho que ela perde, sim, a possibilidade de controle de uma leitura interna e arcar com essa leitura, seja uma leitura mais favorável ou menos favorável. Porque se ela arca com essa leitura, o servidor pode entrar com um processo judicial. Se ela não arca com leitura nenhuma, o servidor fica no ar. Qual é a decisão da universidade? Eu quero entrar com mandado de segurança a respeito disso. Então, no Estado de Direito, é muito ruim que a universidade exerça a sua autonomia de forma arbitrária, como se fosse mas ao mesmo tempo abra a mão dela.
Percebeu? Então, assim, ela tem que trabalhar nesse contexto de onde ela deve exercer, até que limite, que é o limite do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, e onde ela está exacerbando. Eu não gosto, nesses casos específicos, que ela abra mão da sua possibilidade de escolha de uma ou de outra interpretação. Que ela diga não, ainda que diga não para a senhora. Fala assim, não, minha interpretação é que é só empregado. Está escrito na lei, empregados, não sei o que ela também. O assistente social que for empregado, que é o que está escrito lá. Essa é uma leitura estrita. Porque a senhora vai entrar para a mandado de segurança, vai discutir isso, mas ela resolveu, entendeu? Eu não concordo com essa leitura. Eu, como juiz, se isso caísse no meu próximo, na minha mão, eu daria um mandado de segurança e para o caso específico da senhora, resolveria. Isso é o Estado de Direito. Percebeu? Agora, jogar isso no vazio, colocar isso como outra instância, é ruim, porque você abre mão daquilo que é essencial, a sua autonomia. É engraçado, porque quando há algo essencial, a universidade abre mão. E quando ela quando ela quer poder demais nos procedimentos, ela exerce demais. Então, assim, autonomia é, ou para vocês, hoje em dia, está sendo usado para abrir mão de responsabilidades, ou para excederem algumas responsabilidades. Autonomia universitária não é isso, tá? Ela tem um controle dentro disso tudo e a gente tem que estar sempre atuando para participar desse controle. Né? É isso mais ou menos. Posso fazer uma pergunta? Emendar uma pergunta? No caso das assistentes sociais, se elas entrarem com mandado de segurança, elas podem receber todo o valor retroativo que elas trabalharam a mais? Não, na verdade, quando você entra com mandado de segurança, você recebe a partir daquele instante, né? Quando você aciona, você não aciona para trás mente. Você, por um momento que você ingressou com a ação. Se você tem requerimentos administrativos e eles foram indeferidos, alguns juízes podem retroagir isso na data de requerimento administrativo. Mas para a sua relação com a administração pública começar a ter reflexos, inclusive patrimoniais, a administração pública tem que ser conclamada a se manifestar, né? Senão, né? Assim, a não ser que entrasse com uma ação coletiva, alguma coisa assim, talvez, mas ações individuais eu não vejo essa possibilidade. Eu não vejo, eu pessoalmente não veria essa possibilidade. Vocês tratam do requerimento administrativo é um pressuposto para uma mandado de segurança ou não é necessário? Não, eu não vejo necessidade. Eu não vejo necessidade. Não vejo necessidade. Aliás, eu lido com o previdenciário, você não precisa fazer requerimento administrativo do benefício para depois entrar com o benefício, porque senão você tolhe o poder funcional de ação, né? Ok, a próxima é. Esse é o meu entendimento. Eu não sei como é que está a jurisprudência para isso. Tem que dar uma olhada na jurisprudência. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse a diferença entre turno e escala e a questão do que a lei fala superior, o atendimento superior a 12 horas. Então, das 8 às 20 horas seria superior a 12? Essa é a dúvida. Teria que ser das 8 até as 20 horas e 5 minutos. É algo assim. Oi? O turno me parece que, assim, embora eu não tenha me preparado, acho que o Leonardo está com um material melhor para isso, mas até onde eu posso imaginar, onde eu posso imaginar, o turno, a escala tem a ver mais com a questão subjetiva do próprio trabalhador, e o turno é o espaço de horas do trabalho realizado. Então, a minha escala é essa, é mais objetivo, né? Mas eu acho que o Leonardo está com um material melhor que o meu. Eu posso mandar para vocês depois? Perdão. Eu tenho material, posso mandar para vocês depois, só dá para entender vendo mesmo, visualmente se mata a dúvida na hora. A escala tem mais a ver com as turmas, por exemplo, turma A, B, C. E o turno é, por exemplo, das 6 ao meio-dia, tem meio-dia às 6 da tarde. Aí tem uma tabelinha de um livro que eu peguei muito legal. Eu até fiz o material, a gente vai mandar para todo mundo. O turno seria como essa quantidade de horas específicas e a escala ela tem a ver com a indicação de quando o próprio servidor irá realizar a atividade, não é isso? Isso. É mais subjetivo, mais relacionado ao próprio, a sua escala, a escala do outro. O turno não, é aquele número de horas específico para a realização da atividade. E aí, eu acho que o problema ele se resolve com uma questão administrativa interna. Como vai se organizar a própria administração? Porque às vezes tem atividades, 12 horas ininterruptas, aqui está colocando. Está falando da. Então, as universidades onde implantam esse sistema de turnos interruptos, elas fazem uma padronização do horário. Eles dizem, a partir de hoje, eles
passando do pressuposto seguinte: a universidade funciona das 8 da manhã às 20h30 da noite. A partir de tal, a portaria, né, define que a universidade vai funcionar no mínimo 12 horas, ou seja, ela padroniza um horário. Das 8 da manhã às 8 da noite, no mínimo a universidade vai funcionar nesses horários. E tem setores que vai funcionar além desse horário, né? Seriam os setores que trabalham 3 turnos. Setores que trabalham 2 turnos seriam esse horário. Aí padroniza todos os horários que funcionam nesses horários. A última é a Lígia. A gente vai caminhar para o encerramento dessa parte. A gente queria pedir para ninguém sair ainda, o professor vai ter que sair porque tem que se apresentar no seu local de trabalho. A vida de trabalhador é a mesma para todos, né? Mas a gente vai querer fazer uma atividade ainda antes, só para você entender e que todo mundo ficasse aqui, tá bom? Então, na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, mas só fazer umas ponderações aqui. Que a gente está vendo aí que estão trabalhando hoje em várias frentes, né? Então, tem alguns setores que estão se organizando por conta, já estão levando as suas propostas, né? Porque eu acho que se aplicam. Temos o GT, acho que é importante a gente lembrar que esse GT, embora a gente tenha uma atuação importante lá, ele é um GT da reitoria, cujo coordenador, por exemplo, nem está aqui, né? Gustavo Galati. Então, também é um GT, as coisas não são dadas, a gente tem que travar uma batalha também lá dentro. Né? E temos uma atuação sindical que é levada, principalmente por quem é da coordenação do sindicato, mas que, na verdade, todo mundo tem que pressionar, trabalhar, ajudar, né, a gente aí. Eu acho o seguinte, que é possível a gente ter conquistas mais imediatas em alguns setores, né, que já estão entrando com solicitações, mas é uma coisa meio frágil, porque você depende de estar todo o setor organizado e de ter uma chefia com boa vontade para isso, né, também. A gente tem visto aí que em alguns lugares as chefias vêm dificultando bastante e colocando toda a sorte de empecilhos aí para o processo. Então, o que a gente tem de mais garantido para frente é a luta geral. E para isso, a gente tem várias táticas também que a gente pode usar. Uma delas seria, por exemplo, pegar o relatório do GT, considerando que a gente vai conseguir um bom relatório desse GT, e já encaminhar uma resolução. O GT falou isso, reitoria, é só vocês baixarem isso aqui. Ó, prontinho, fizemos o dever de casa para vocês, cumpra-se. Outra coisa, se supondo que isso demore um pouco mais do que nós gostaríamos, aí já entramos em processo eleitoral, e é o que o Fábio falou, acho que é uma medida importante que teria que ser tomada, você já amarrar as ideias, mas isso se as coisas demorarem mais do que a gente gostaria. Mas o que eu acho que a gente não pode perder a clareza, que a gente só chegou nesse ponto de ter várias iniciativas confluindo para as 30 horas a partir dos processos de greve que a gente teve aqui, de mobilização, mas a gente se juntou e organizou. Se a gente perder isso, é muito provável que a gente acabe se enrolando. Porque, aliás, não a gente se enrolando, mas a reitoria ela trabalha para enrolar a gente. A gente tem que ter clareza disso, todo mundo percebe. Eles vão achar todos os pontos e vírgulas em todos os lugares para a gente tropeçar e cair. E a nossa força está na nossa organização, na nossa luta, na nossa mobilização. Então a gente não pode abandonar isso, né? Então, eu acho que é para a gente ter clareza que hoje a gente fez esse seminário, mas para frente a gente pode ter outro tipo de mobilização, paralisação específica em alguns setores, enfim, nós somos obrigados, seremos obrigados a retomar isso, porque as coisas não vão vir de graça, não vão vir para a gente fazer o nosso trabalho, né, nas 8 horas que não são obrigadas. É só isso. Obrigado. Vamos para as considerações finais? Quer começar, Leonardo? Começar ali, né? Não, pessoal, eu agradeço. Vocês podem me procurar quem precisar dos documentos, né? Agradecer a todo mundo aqui presente, o professor também, todo mundo, obrigado. Isso aí. Rapidamente, queria agradecer principalmente ao professor, a presença dele, né? À comissão técnica de 30 horas, que o Leonardo faz parte, a Ana Crivellari, outras pessoas aqui, a Mara e tal, porque tem feito todo um estudo e um levantamento de informação, tem subsidiado os debates com a reitoria, né? Não só essa comissão técnica, mas as outras comissões que estão estudando os temas. Quando a gente chega nas mesas de negociação, tem uma equipe
trabalhadores que dá um suporte. Então, quando a gente chega, já chega com documento, chega com tal, porque ele não consegue ter noção de tudo. E isso tem qualificado muito a discussão, porque quando a gente chega para a reitoria com argumento, eles ficam muito recuados, né? Então, isso tem ajudado muito a convidar quem mais pudesse incorporar essas atividades de estudo, de elaboração. É perfeito, sim, precisamos. Mas daqui a pouco a gente vai, a partir do segundo livro, vai fazer o lançamento do novo site, que é onde a gente pretende colocar todas essas informações, inclusive o vídeo de hoje, e os documentos todos que foram citados aqui. Tá? Então já vou mostrar como vai ser a cara disso tudo, mas principalmente agradecer a presença de todos aqui, porque foi bem intenso, inclusive com a reitoria, a questão de fazer em horário de trabalho. Essa está sendo um cabo de guerra toda vez que a gente está marcando alguma coisa. Eles estão pressionando para tentar evitar que a gente faça qualquer atividade durante o horário de trabalho. E a gente contra-argumentou que o nosso horário de trabalho é das 7 da manhã até as 11 da noite. Então não tem como fazer fora do horário de trabalho. Né? Então aí eles começaram, que tem abaixo impacto, eles querem que a gente faça a reunião meio-dia. Mas estamos brigando ainda. Tá? Agradecer a presença do professor Marcos Dolione, que foi muito importante aqui nesse seminário, a todos que estão presentes, o Leonardo também, que dá maior apoio a gente, do nosso departamento jurídico aqui na universidade. O Leonardo fez um resuminho. O meu resumo que ele me entregou foi esse aqui, meu meio. E o lema do sindicato é juntos somos fortes, né? Então a gente precisa desse apoio de vocês. Só o sindicato sozinho não vai conseguir essa briga. Só o GP sozinho também não vai conseguir implantar. Vai ser todo mundo junto, todo mundo participando efetivamente, junto nos seus setores, conversando com o pessoal. Tem setores que são mais abertos de ter essa conversa sobre flexibilização da jornada, outros são mais difíceis, mas tem que começar a ganhar as pessoas do setor, a divulgar isso, a procurar o pessoal do sindicato, do que for preciso. A gente tem uma deficiência aí de comunicação realmente. A gente está lançando o site já para tentar amenizar essa dificuldade que a gente tem. A gente no sindicato, ninguém nasceu sindicalista, gente. Estamos aí na raça. Foi assim como foi na greve, né? Na greve a gente chamava o pessoal para participar da greve e aí falava, pô, mas como você garante que não vai ter desconto de salário, não vai ter isso, não vai ter. Cara, vamos aí, ou então tá junto com a gente. A gente foi na raça, e está sendo dessa forma. Então a gente gostaria de continuar contando com todos vocês para junto a gente conseguir mais essa luta. Tá bom? Obrigado. Gente, gostaria de agradecer o convite, né? Falar que foi muito prazeroso estar aqui com vocês de manhã. Reforçar a fala da colega de vocês, da companheira de vocês, que isso só com mobilização. Eu vou explicar para vocês o seguinte: o direito é o seguinte, vocês vão para a reunião de vocês do jeitinho que vocês são, né? Com o boné do meu amigo ali, com a barba comprida dele, com a camiseta polo do meu amigo, e vai aparecer um cara sempre nessa reunião de terno e um cara assim super bem vestido e com uma mala, e vai colocar a mala. Ele vai dizer para você que não pode nada, porque ele vai usar o direito. Ele vai usar o direito para dizer para você que não pode nada. Você vai olhar para ele e vai ficar assim, mas ele parece tão sabido com aquele terno, ele parece tão inteligente com aquele terno, que você vai começar a achar que ele está com certeza e com razão. Eu digo para vocês o seguinte: em geral, ele vai falar uma série de coisas que poderiam ser suplantadas no debate e que vocês às vezes não têm os elementos suficientes. Então não caiam nessa do sujeito do terno. Isso é uma coisa, isso daí é típico do capitalismo. O capitalismo sempre tem um sujeito do terno, entendeu? Então assim, tome só conta desse sujeito. Ele vai estar sempre presente nas reuniões. Lembre dessa minha fala. Sempre o cara que vai dizer, ele fala, não pode. Aí vai ter um cara lá que vai ficar muito admirado por ele e vai falar assim, com boné, com barba, vai falar assim, não pode mesmo, né? E aí todo mundo começa a achar que não pode. Não caiam nessa. Só isso que eu queria dizer. Tá bom? Obrigado pelo acompanhamento.
pessoal, rapidamente, a gente tem tido muita dificuldade em todo esse processo de fato de construção, e a gente teve uma dificuldade que todo mundo descobriu durante a greve, que a gente não tinha acesso à infraestrutura de comunicação da antiga diretoria. A gente não tinha acesso à página do Facebook, não tinha acesso ao site, nada, porque o responsável não tinha entregue as senhas. Aí a gente começou a correr atrás e refazer toda essa infraestrutura. A gente contou com a ajuda de vários colegas, o Thiago foi principalmente a ajuda dele, e estamos reestruturando um novo site com uma nova identidade visual para simbolizar esse novo período. Tá? Então a ideia, ele vai explicar melhor por que as cores, por que o logotipo, tudo que está sendo envolvido aí. Mas basicamente, esse site, que o endereço mudou, vai ser sincifes-abc.org.br, que é separado no .org, vai ser o repositório onde vai estar concentrado todas as notícias, todos esses documentos que foram citados aqui, a gente está levantando, colocando, ainda não colocou tudo, né? Mas já dá para ter uma ideia do que vai ser esse novo mecanismo de comunicação. Coloca o nosso artista, design gráfico. Na verdade, mais curioso do que qualquer outra coisa, né? Eu, por formação, sou administrador, nunca estudei assim, linguagem de programação nem nada, mas na base da curiosidade, hoje em dia a gente tem o pai de todos, né, que é o Google. A gente começa lá, bota lá, por exemplo, essa plataforma é desenvolvida em Joomla, que é um gestor de conteúdo de código livre, aí tem toda uma filosofia bacana por trás disso também, que é o código livre. Vou tentar resumir, é o seguinte: a gente tem alguns softwares autorais, né, no caso da Microsoft, exemplo máximo Windows, é um site, tem que ter um código fechado, tudo, é um sistema operacional na verdade, mas tem essa filosofia de restrição, enquanto a gente tem, por exemplo, nesse âmbito do sistema operacional, a questão do Ubuntu, que é Linux, que é aberto, a comunidade global participa do desenvolvimento desse projeto, não é à toa que o gráfico de melhoria dele é exponencial, assim. Como tem gente do mundo inteiro participando, essa molecada, todo mundo tem um primo em casa de 17 anos que entra na ponta da Dilma, se deixar, né? E essa rapaziada é muito engajada nesse tipo de projeto, e o Joomla é feito nessa filosofia de contribuição. Eu coloquei aqui, deixa eu ver onde que é. Projeto, expediente. Por exemplo, esse projeto gráfico, ele foi disponibilização do Joomla, né? Ele foi feito por uma autora chamada Andy, esse segundo nome que eu não sei pronunciar, e aí a gente adaptou essa questão com a ajuda da nossa amiga, a Sandra, da comunicação, que desenvolveu o logo. Deixa eu ver aqui, página inicial, a gente tem aqui identidade visual. Então eu trago aqui um pouco do conceito do que é uma identidade visual, e a gente vai falando aqui abaixo, vai discorrendo o que é, por que esse símbolo, né, que sugere aqui pessoas unidas. Claro que precisa ter imaginação para esse tipo de coisa. Claramente, dá para ver. Além de ser uma mandala. Mas enfim, tem uma questão que, se você reparar, tem umas pessoas unidas, tá? De cores diferentes, inclusive, significa essa coisa da pluralidade que a gente tem. Tá? O vermelho, as cores, né, vermelho, laranja, são associadas a essa questão de luta, de conquista, enfim, né, dá um caráter mais guerreiro pra gente, assim. E o tipograma, que é legal também, essa tipografia que a Sandra usou para escrever lá os sítios e coisa e tal, também é disponibilizado de forma gratuita, fonte livre. Enfim, no portal, convido a todos a acessar, tem mais aí da explicação, do padrão cromático e tudo mais. E como a Lê disse, né, hoje a gente está lançando aqui, mas na verdade um site ele não é grande quando ele é lançado, né? Você pega os grandes aí, o UOL, o IG, tudo, não é porque ele foi lançado que ele é bom no dia a dia. E o dia a dia a gente convida todos a fazer parte, que é alimentando, botando conteúdo, né? A gente tem obviamente o pessoal do sindicato já com essa atribuição, mas a gente não gostaria de restringir. Todos
estão convidados a participar. É só vir falar com a gente que a gente dá um jeitinho aí de criar um acesso e aí vocês podem usufruir. Acho que é isso. E quero agradecer também ao sindicato pela oportunidade, a confiança, né, de jogar na mão de um cara que não é da área. E é isso. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer realmente ao Thiago e à Sandra, porque sem eles isso não teria acontecido. Eu acho que o elemento novo nessa fase é isso. A entidade que a gente está construindo, ela é um espaço para todos fazerem. Às vezes a reitoria deu uma indireta numa das reuniões, né? Eles olharam e disseram uma coisa, eu não lembro qual era o terceiro. Mas esse, tipo assim, o mesmo serviço que o TA fazia para a reitoria não tinha a mesma qualidade quando ele fazia voluntariamente para nós, como todos aqui, né? Eles ficavam assim meio descontentes com isso. Mas a motivação é muito diferente, certo? Como você tem um chefe filha da puta te xingando, cobrando, ou não reconhecendo, valorizando o seu trabalho, né? Você está fazendo algo às vezes que nem sabe exatamente para que é, porque mandou fazer. E aqui a gente está tentando fazer o que foi que a gente fez durante a greve toda. Era todo mundo fazendo junto e vendo o resultado do que fazia e também recebendo as palmas quando fazia, né? Isso é importante, porque é valorizar o trabalho que nós todos estamos fazendo, né? E cada vez é mais trabalho. A gente está avançando agora para ter a sede, que ainda não tem, vai ser no 11º andar do bloco B, deve iniciar, tem que ver aqui já com o Thiago como que está a execução de essa ordem de serviço, mas provavelmente até o fim do ano já vai ter um espaço lá. Uma das ideias que a gente está trabalhando é fazer, pelo menos às sextas-feiras, um happy hour cultural, com violãozinho, uma coisa de atividade assim, tentar ter um momento de descontração, um espaço nosso mesmo aqui dentro da universidade. Porque a nossa universidade ela foi construída para não juntar pessoas, né? Tudo longe, é tudo concreto, não tem uma banquinha, uma mesinha, nada. E o site, que foi tudo o trabalho do Thiago e da Sandra, é esse o objetivo: ter informação. A gente está criando também algumas listas de discussão e vai estar divulgando a partir de hoje, vai mandar um e-mail já com o novo endereço, tudo. Vai, por exemplo, a gravação do que foi feito hoje vai estar no site e a gente quer ter algo que seja prático. Mas para ele funcionar, a informação também precisa chegar. Então todos mandem e-mails, mandem questões, falem conosco, mandem notícias, quanto mais formatado melhor, né? E essa é a ideia. E a partir de agora a gente assume essa nova identidade visual e conforme a gente for utilizando vai mudar os ofícios, vai tentar fazer camisa, fazer essa é a nossa nova marca. Essa marca. Só. Que é isso. Com a toda a abstração que já colocou, é todos juntos por um ponto só, unidos num mesmo objetivo. Então é isso que a gente vai construir aqui, esse espírito de grupo. Tá bom? Então, a partir de agora, o site passa a ser a nossa ferramenta oficial de comunicação com todos. Tá bom? Obrigado de novo, Thiago. Obrigado para a Sandra. Ela não pôde estar aqui, mas a gente vai mandar os parabéns para ela também. Tá bom? Vai disponibilizar. A gente escaneou, já digitalizou uma parte, mas vocês viram que o volume é gigantesco. Então não é só digitalizar, você tem que fazer uma abertura, localizar o que é importante, fazer um texto grande. Então esse trabalho precisa de voluntários, que é organizar essa documentação para pôr ela no site. Uma coisa é você ter os papéis que você vai lendo, outra é você tem que classificar por palavra-chave, senão não adianta estar lá se você não consegue achar o que você quer. Tá? Então isso é uma das tarefas que está colocada. A gente vai estar essa semana ainda subindo uma cartilhazinha sobre 30 horas e já também vai estar no site. Tá bom? É isso. Agradecer de novo a presença de todos e contamos que essa luta seja vitoriosa.